Era possível que Judas não tivesse traído Jesus? Aí o Judas fala o seguinte, olha, eu vou provocar que ele se proclame o Messias. Pô, tá brincando com a gente? Ele veio, armou todo o circo, andou no jumento, todo mundo pensou que ele ia ser o rei, e agora ele dá pra trás? Das duas, uma. Ou ele agora morre, eu pego o dinheiro e vou seguir minha vida, não vou perder tempo mais com isso. Ou, quando os soldados forem prendê-lo, ele vai ser obrigado a soltar os raios dele de poder e tudo vai cair no chão. Isso significa que Jesus, até o último instante, tentou trabalhar com o coração de Judas. Muitos vão se perder e vão de cabeça para baixo pro lago de fogo e enxofre. Mas não está escrito na profecia que tem que ser Rodrigo. Ele deixa bem claro que Judas não se perdeu por outra razão, senão sua própria decisão. Porque da parte de Deus ele fez tudo que poderia. Até como o Evangelho de João conta, é mais emblemático. Porque veja bem, até quando eu perguntei, é a Santa Ceia de Leonardo da Vinci? Porque geralmente, se a galera em casa não souber, depois dá uma olhada no Google aí, coloca assim, Última Ceia Leonardo da Vinci. Coloca nas imagens, vai aparecer para você. Aquele quadro, olha aí que você vai até ver. Aquele quadro que Leonardo da Vinci pintou, que hoje está lá em Santa Maria delle Grazie, no mosteiro, lá em Milão, você tem Jesus ao centro, tá certo? Jesus está ao centro assim, 6 discípulos de um lado, 6 discípulos do outro, e Judas com o sactel de dinheiro aqui na mão. E Jesus ao centro. Só que essa é uma visão anacrônica que Leonardo da Vinci teve na época do renascentismo, porque as ceias na época de Jesus não eram desse jeito. Na época de Jesus, a ceia, as pessoas reclinavam-se em acolchoados, como se estivesse num divã. Então, aqui, por exemplo, daria para eu fazer. Eu colocaria meu pé para cá, entendeu? E eu comeria reclinado assim, ó. Botar o microfone. Assim. Aí você com a mão direita toca no prato e a esquerda você reclina. Outra diferença, além de estar todo mundo reclinado, Jesus não ficava ao centro. Pelo código de etiqueta da época, conseguiu achar aí? A Santa Ceia da Vinci? Não era desse jeito. Não era desse jeito. Pelo código de etiqueta, o anfitrião, que era Jesus, ficaria na posição que o Tiago está. Na ponta. Na ponta. E era geralmente em forma de U a mesa. Em forma de U, triclínio. Jesus ficaria na ponta. De um lado dele ficava o convidado de honra e do outro lado o mais íntimo. Ao meio ficariam os convidados de maior autoridade. E do lado de cá, onde eu estou, ficariam os mais simples. Aqueles que não tinham... Porque havia toda uma hierarquia até na hora da comida. Por exemplo, se fosse um pai com os filhos mais velhos ficariam ao lado dele e o mais novo ficaria do lado de cá. Se fosse um empregado que tivesse o direito de comer com o seu senhor, os empregados ficavam do lado de cá na mesa. E o senhor lá. Entendeu o esquema? Entendi. Aí quando você vai para o Evangelho de João, o Evangelho de João conta exatamente essa cena, mas eu vou ler que João dá um detalhe que os outros não dão. João diz assim, olha, quer ver? Pão. É na hora do pão, exatamente. E João fala assim, olha, João capítulo 13, versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e disse, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olhavam uns aos outros sem saber de quem ele se referia, a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um de seus discípulos, a quem ele amava. Lembra que eu falei que os mais íntimos e os mais elevados ficavam ali? Ao lado de Jesus estava reclinado, como eu falei, reclinado, um discípulo a quem ele amava. O discípulo, o apóstolo João. Tá certo? O apóstolo João. Então a ideia era o seguinte, do outro lado, ali da mesa, onde estaria o Tiago, ficaria o apóstolo João do lado dele. Por isso que João podia reclinar a cabeça no ombro de Jesus na hora de comer. Pronto, muito bem. Aí vamos continuar. Simão Pedro fez um sinal ao discípulo amado para que perguntasse a quem Jesus se referia. Raciocina. Para Pedro fazer o sinal para ele, é porque Pedro estava do lado de cá.
Jesus, de propósito, para dar uma lição em Pedro, para trabalhar também o ego do Pedro, que era o mais velho, Jesus colocou Pedro do lado dos mais simples. Caramba. Porque ele fala assim, pergunta para ele de quem que ele está falando. Pedro estava do lado de cá. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, estava lá do ladinho de Jesus, perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. No outro evangelho que você leu, aquele que põe comigo a mão no prato. Ora, você só podia tocar na comida com a mão direita. E você comia com a mão, não era com o talher. E quando você estava servindo, por uma questão de etiqueta, o outro não podia chegar e colocar a mão dele junto. Então, das duas, uma. Ou quando Jesus estava servindo, Judas se distraiu e colocou a mão com ele junto no prato, ou Jesus pegou o pedaço de pão e entregou. Só que para Jesus entregar um pedaço de pão molhado de vinho para o discípulo, onde é que ele tinha que estar sentado ou reclinado? Do outro lado. Isso significa que Jesus, até o último instante, tentou trabalhar com o coração de Judas. Ele colocou Judas em posição de honra. Mais do que Pedro. Ele mandou Pedro sentar aqui, João ficou lá e Judas ficou do outro lado. Até o último instante, ele ainda trabalhou no coração de Judas para que Judas não fizesse aquela traição. Mas, cara, era possível que Judas não tivesse traído Jesus? Porque, Sim. assim, se a gente olha por livre-arbítrio, seria possível que sim. Sim. Só que como se cumpriria as profecias, assim? Alguma outra coisa aconteceria? Nós temos duas maneiras de responder isso saindo do calvinismo. O calvinismo extremo vai dizer que não. Já estava determinado que Judas ia trair, não tinha o que fazer. Blá, 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 blá. Quando digo bababá, não é menosprezando o calvinismo, não. É só dando reticências, né? Eu, particularmente, não subscrevo a predestinação nem o calvinismo. Sou arminiano. Ou seja, eu acredito que nós temos o livre-arbítrio. Então, no livre-arbítrio, nós podemos responder de duas maneiras. A Bíblia falou que Jesus seria traído. Cabe a você escolher se vai aceitar esse papel ou não. Não precisa ser você. A Bíblia também fala que muitos vão se perder e vão para o lago de fogo e enxofre. Isso não significa que o Rodrigo tem que se perder e ir para o lago de fogo e enxofre. Porque a profecia dizia, muitos irão escandalizar, trair e tudo mais, e realmente vários judeus ali que estavam com ele, depois se voltaram contra ele pedindo Barrabás. Então, foi da parte de Judas escolher aquele papel. Repito o exemplo que eu dei. Muitos vão se perder e vão de cabeça para baixo para o lago de fogo e enxofre. Mas não está escrito na profecia que tem que ser Rodrigo. Então, se eu perder a minha salvação e escolher ir para o lago de fogo e enxofre, eu estou cumprindo a profecia, porque eu quis. A outra maneira que nós temos de responder a essa, que não é necessariamente excludente da primeira, é dizer o seguinte: Deus falou que Judas iria trair porque Deus já assistiu o filme antes. Eu sei que no Retorno de Jedi vai ter a cena assim, 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 assim. Você sabe também, não é porque a gente escreveu o filme. Nós não somos o George Lucas. Ninguém escreveu o filme. Mas como é que você sabe que vai acontecer aquilo? Porque você assistiu o filme antes. Então Deus, na sua onisciência, ele já assistiu o filme antes e ele já sabia o que iria acontecer. Aí você pode perguntar, se Deus já sabia o que iria acontecer, por que Jesus ainda insistiu com Judas? Por dois motivos. Letra A. Sabe quando todo mundo fala assim, não tem mais jeito do seu filho, mas você ama tanto, fala assim, mas ainda vou tentar mais uma vez? Porque eu não quero aceitar a perda dele. Segundo, para que a relação de Deus com suas criaturas seja honesta e não apenas um teatro, lembra que ele deixa o Porsche na garagem? Quando ele deixa o Porsche na garagem, ele vem a Judas, ainda estimular Judas a voltar atrás. Ele estimula todos. Vamos, meu filho, vamos, 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 vamos. Quando Deus faz uma pergunta honesta. Onde é que você estava, Adão? Ele deixa o Porsche na garagem para fazer perguntas honestas. Deus não é um ator atuando numa peça conosco. Quando ele pergunta, meu filho, o que você quer? Ele faz uma pergunta honesta. E para ele fazer essa pergunta honesta, ele desarma a onisciência dele. E não deixa de ser uma forma de dar o exemplo para a gente também, né? Exatamente. Ou seja, boa, esse seria um terceiro elemento que eu esqueci de mencionar. Ao fazer aquilo, ele deixa bem claro que Judas não se perdeu por outra razão, senão a sua própria decisão. Porque da parte de Deus ele fez tudo o que poderia.
era Deus, mas nesse momento estava como ser humano. Tá. E como ser humano, ele precisava de todo o apoio que um ser humano precisa. E a oração intercessora, ela tem uma força muito grande, por várias razões. Letra A. Quando eu estou mergulhado demais no meu problema, ele vira um filho único mimado e ele me consome. Quando eu paro de ficar pensando no meu problema e vou orar por você, ó, Senhor, abençoa o Lucão, a vida dele, não sei o que, tudo mais e tal, o meu problema começa a enxergar assim, peraí, eu não sou filho único não posso roubar toda a atenção para mim não, tem mais gente para dividir, ele deixa de ser tão grande. Então tem um benefício de quem ora pelo outro. Segundo, existe também uma questão legal nesse processo, porque Deus lutando com o diabo, como eu falei, tem um procedimento legal aí. Imagine, por exemplo, que um rapaz está lá no meio das drogas, na Cracolândia, ali, e de repente, quando o diabo vai arrebentar com a vida dele, vem um anjo de luz e protege o rapaz. O diabo pode falar o seguinte, não, você não tem o direito de estar aqui não, porque ele não pediu. Ele está todo tomado pela droga aí, ele é meu. Não. Eu tenho o direito de estar aqui. Por quê? Ele não pediu, mas a mãe dele está orando de joelho lá na casa dela agora. Lá. Então, às vezes, você emprestar a sua voz ao outro que por qualquer situação não está podendo orar, você está dando o direito legal do anjo de Deus agir. Isso é muito forte. Terceira razão. A oração conjunta, ela aumenta o poder da luz sobre as trevas, mais do que a oração individual. Então, nesse aspecto de grande conflito, Jesus precisava do apoio dos discípulos também, porque ninguém está tão satisfeito consigo mesmo que negue o apreço, o apoio do outro. Por mais que você alcance vitórias, você nunca vai estar tão satisfeito a ponto de desprezar que alguém fala assim, nossa, parabéns pela sua conquista. Ela é tão bem-vinda. Teve um camarada que até inspirou aquele filme... Ai, fugiu agora, gente, do Tom Hanks, que foi um filme clássico dele, que tinha uma mente até infantil no filme, Forrest Gump, que ele sai correndo e tudo. Tem um camarada que realmente fez aqui nos Estados Unidos, ele saiu andando pelos Estados Unidos e correndo, e depois perguntaram para ele assim, nossa, você parou a América, o que você mais sentiu falta quando você corria no meio do deserto e tudo mais? Ele falou assim, um bom dia. Ou seja, faz falta isso, então você precisa desse aconchego. Agora, nesse momento do conflito, havia um outro aspecto também. O demônio queria estimular Jesus a desistir. Porque ele sabia que a morte de Jesus seria a morte da redenção. Então, por um lado, é até uma situação paradoxal do demônio, que ao mesmo tempo que ele queria odiar Jesus e queria instigar as pessoas a odiarem Jesus, ele queria fazer Jesus desistir. Não vale a pena, eles estão dormindo, eles são meus. E o que estimulou Jesus a continuar até o final? Essa parte a Bíblia não conta, mas eu imagino. O diabo deve ter aparecido de novo ali. Porque você leu muito bem o versículo, o diabo o abandonou até momento propício. O Mel Gibson captou muito bem essa mensagem quando no filme A Paixão de Cristo ele coloca o diabo ali no jardim. Tanto é que fala que os anjos de Deus tentavam consolar Jesus porque o diabo estava ali. Ele deve ter, imagino eu, colocado para Jesus assim, você não pode morrer por eles. Não vale a pena. Olha lá, eles estão dormindo. Você vai morrer e eles vão voltar para mim. Você vai perder tempo. Investimento à toa. Eu vou morrer por eles. Porque eu os amo. Você os ama. Se você morrer por eles, você corre o risco de ter ruptura com o Pai. Aí você está pecando, porque não pode amar nada acima de Deus. Se você está disposto a enfrentar o castigo deles por amor a eles, e o castigo implica a ausência do Pai, você está amando a humanidade mais do que o Pai. Ao que Jesus provavelmente deveria ter dito assim, não. Mas o último passo que eu estou tomando nessa decisão não é o amor a eles, é a fidelidade ao Pai. Embora eu os ame, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, embora eu os ame, o último passo na decisão para morrer não é o amor a eles, é a fidelidade ao Pai. Porque eu pedi, Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não pode. É lógico que eu fiz uma entrelinha romântica aqui do que poderia ter acontecido, mas em última instância, a decisão de Cristo foi a fidelidade ao Pai. Politicamente, Jesus estava evitando Jerusalém, porque ele sabia que lá onde eles queriam acabar com ele. Só que na última Páscoa da sua vida, ele falou, eu vou para Jerusalém.
Os discípulos, a princípio, falaram, Senhor, não vamos para a festa religiosa, não vamos. Ele falou assim, não, eu vou, e dessa vez eu vou me proclamar rei. Aí eles já mudaram da oposição para a alegria, porque a grande frustração dos discípulos de Jesus a época toda é que ele não se candidatava. Né? Porque imagina Jesus, rei de Israel. E a esperança messiânica é que o Messias deveria ser um rei governando o mundo a partir de Jerusalém. Pô, então o cara é o cara. Você entendeu? Imagina... Ele tinha poder político. Tinha poder político. Imagina Povo, alguém chamando, não, você vai. Não quero. Pô, cara, que desperdício. Você podia... Ele aceitou. A Bíblia não diz isso explicitamente, mas dá pra gente entender pelos diálogos. Eu imagino os discípulos assim, cara, ele aceitou, vamos pra lá. E todo o ato dele nesse sentido parecia corroborar com o fato que ele ia tomar o poder. Ele falou assim, olha, vamos pra casa de Marta e Lázaro, vou dormir lá, já tinha ressuscitado Lázaro, prepare um jumentinho. E isso é muito interessante, porque o jumento era um emblema. No Oriente Médio, olha que curioso, tinha um código. Quando o rei ia para a guerra, ele ia montado num cavalo. Quando ele ia para uma missão de paz, para ser coroado, respeitado, reconhecido, ele ia no jumento. Tanto é que quando Salomão, por exemplo, foi ungido rei de Jerusalém, ele montou na mula do rei Davi. Para a gente, jumento, a gente pensa num retirante sertanejo, com o jumentinho dele lá. Não, para eles, a jumenta era símbolo de realeza. Jesus dá todos os indícios que ele vai aceitar ser rei. Ele monta no jumentinho, põe a galera toda para subir o Monte das Oliveiras, que você viu lá, e do alto ver Jerusalém lá embaixo. Certamente, quem estava no meio da multidão? Lázaro. Eu imagino, eu não acho que estou pecando em imaginar isso aqui, os discípulos comentando, cara, isso era o domingo de manhã. 2 horas da tarde. Não, vamos imaginar um pouquinho antes. Do sábado à noite para o domingo. Toda a galera já, que foi preparada a comitiva, né? Cara, amanhã, uma hora dessa, eu estou dormindo dentro do palácio. Eu vou ser ministro da economia. Eu acho que você vai ser ministro da pesca, Pedro. Cara, que ministro da pesca? Eu quero ver a cara de Caifás quando Jesus... Porque eles imaginavam assim, Jesus vai levar a multidão, ele vai levantar, ele vai fazer o levante, a galera vai em peso à rua, e nós vamos tomar o poder. E não vamos ter medo de nada, porque se o soldado romano matar alguém da gente, a Lázaro aí, ele ressuscita. Se acabar a comida, ele dá. A galera vai estar do lado da gente. Aí não vejo a hora de esfregar o focinho do Caifás no chão. Sabe, o Herodes, vou acabar com a raça de Herodes, quer dar um bicuda no Herodes. Aí Jesus sobe no jumentinho, vai até o alto, lá ele começa a chorar. Jerusalém, Jerusalém. Tanto é que quando ele começa a descer, o povo grita uma palavra que as pessoas não entendem muito. Hosana. Mas Hosana e Roshaná. Senhor, salva-nos. É uma expressão aramaica. Senhor, salva-nos. Salva-nos. Baruch rabá beshem Adonai, Roshaná. Senhor, salva-nos. Aí ele desce, entra no templo, não acontece nada. Aí... Que frustração. Não aconteceu nada. Ele expulsou os vendilhões, mas ficou calado e tudo. Na segunda-feira não aconteceu nada, na terça-feira não aconteceu nada, na quarta-feira não aconteceu nada. Pô, a gente esperava que ele ia redimir o reino de Israel. Aí na quinta-feira, à tarde, mata o cordeiro pascal. Quinta-feira à noite ele come o cordeiro pascal. Na sexta-feira, ele vai para ser... Aí ele é preso e vai ser crucificado. Agora sim, eu posso explicar a questão do Judas. O Judas já estava perco da vida com isso. Sabe? Fulo da vida, né? Para não parecer que estou falando palavrão. Aí o Judas fala o seguinte, olha, eu vou provocar que ele se proclame o Messias. Eu vou dar uma mão para ele. Das duas, uma. Ou ele agora vai ter que... Porque, pô, tá brincando com a gente? Ele veio, armou todo o circo, andou no jumento, todo mundo pensou que ele ia ser o rei, e agora ele dá para trás? Das duas, uma. Ou ele agora morre, eu pego o dinheiro e vou seguir minha vida, não vou perder tempo mais com isso, que ele era ganancioso, já deu isso aqui. Ou, quando os soldados forem prendê-lo, ele vai ser obrigado a soltar os raios dele de poder, e tudo vai cair no chão. Eu sempre imaginei isso, sempre pensei nisso. Você Porra, entendeu? por que ele não... Faz sentido, né? Das duas, uma.
Ou ele é um falso Messias mesmo, não vou ficar perdendo tempo, pelo menos não sai de mão vazia. Ou ele vai agora ser obrigado a fazer alguma coisa, porque ele não vai deixar os caras prender ele e bater nele. Sim, ele é poderoso, né? Aí ele chega no templo e negocia com os caras. Ele já estava negociando com os caras. Ia lá no museu, eu queria um dia que você voltasse no museu, se vocês fossem lá, fora da inauguração, porque vocês foram lá, tinha muita gente ali. Eu queria que vocês fossem um dia que tivesse só a gente ali, que eu ia mostrar algumas peças especiais para você. Por exemplo, eu tenho lá as moedas do templo. E tem uma curiosidade interessante, aquela moeda de prata que era dada, que você falou dos cambistas que trocavam e tudo mais, que tem naquele ciclo de Tiro. Algumas daquelas moedas eram cunhadas em Tiro, na Fenícia, o Líbano. Essa moeda tinha a águia de um lado e o rei Melcarto do outro. Então os judeus religiosos tinham um dilema aí, porque ele queria usar aquela moeda no templo, mas ela tinha símbolos pagãos. Aí teve uma briga de Roma com o rei de Tiro, e Tiro foi proibido por Roma de cunhar moedas. Sabe o que os judeus pediram? Deixa a gente cunhar as moedas em Jerusalém, ou perto de Jerusalém. Roma deixou. Aí eles cunharam a mesma moeda em Jerusalém. Só que interessante, eu tenho lá no museu o ciclo de Tiro cunhado no Líbano e o ciclo de Tiro cunhado em Jerusalém. A de Jerusalém está com a águia e o rosto apagado. Que é uma maneira de... Não podia, né, idolatrar. Essa moeda que os sacerdotes recebiam no templo, que era a única moeda válida para ser usada dentro do templo, foram as moedas dadas para Judas. Ou seja, Judas ganhou para atrair Jesus as únicas moedas sagradas que podiam ser usadas no templo. Ele traiu a Deus com as coisas de Deus. E era o preço de um escravo aquilo ali, não era grande dinheiro. Não era interessante. Judas era ganancioso, mas ele fez um péssimo negócio. O que ele ganhou para atrair Jesus? José do Egito foi vendido por 20 ciclos de prata. Não era moeda ainda, mas era o equivalente, era pedaços de prata, 20 ciclos. Jesus foi traído por 30. Vocês trabalham com dinheiro. José do Egito estava 1500 a.C. Só a inflação aí, ó. Judas não ganhou nada. Judas fez um péssimo negócio. Então foi muito bom. E ele trabalhava com dinheiro, cara. Com dinheiro. Ele fez um negócio muito ruim, cara. Mas lembra aquilo que eu falei do cara quando ele vai perdendo a sanidade, o Saddam Hussein, o nazista? Mas será que a intenção dele... Óbvio que eu acho que sim, mas é só pra gente refletir, né? Será que a intenção dele foi ruim? Porque a gente estava falando agora sobre a possibilidade de Judas, na cabeça dele... Estimular Jesus a agir. Sabe como você pega um filho e você deixa ele se ferrar um pouquinho, que é para ele aprender, para ele ganhar casca, para ele amadurecer, para ele, de alguma forma, agir, para ele pegar uma raiva e responder. Pô, porque foi tão barato, cara, que não é possível. Pô, como parâmetro, lá o perfume lá da casa de lado foi 300 moedas. Jesus por 30. Cara, não é possível. E era a pessoa mais procurada. Nos dias de hoje é como se fosse a pessoa procurada pelo FBI, pela CIA, por todo mundo. Ele já estava desdenhando tanto de Jesus que ele achava que Jesus já não valia aquilo tudo. Pô, mas será que ele não estava pegar cego? ele? Não tinha de alguma forma o diabo agindo aí por Pode trás ser, mas o diabo age. Judas? Lembra os exemplos que eu dei, os nazistas, Saddam Hussein. O cara, quando ele fica tomado demais pelo mundo das trevas, ele fica louco. Uhum. O Hitler era um louco. Se bem que assim... O Gaddafi era um louco. Esse ponto que você falou é importante, porque uma coisa que a gente não citou é que na última ceia é dito, na hora que ele pega o pão com o molho, que Satanás entrou no corpo de Judas, né? Então, Satanás entrou, realmente e ele saiu disposto a fazer o que ele tinha que fazer. Então pode ter Até ali ele estava na dor, ele estava lutando consigo mesmo. Tá. E Pedro também negou a Jesus. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro arrependeu amargamente, Judas não. E como é que foi o processo que você perguntou, né? Como é que foi? Ele tramou o seguinte, lembra que Jesus estava evitando lugares públicos. Ele sabia onde é que Jesus ia orar à noite. E o judeu, quando ia orar, até hoje os judeus usam talit, que é aquele pano que você coloca na cabeça para fazer oração. Além de colocar esse pano na cabeça para fazer oração, esse pano também era usado para proteger você quando estava na estrada, porque tinha poeira, vento, frio, estava meio frio aquela noite. Eu sei que estava porque Pedro estava se aquecendo lá na casa do sumo sacerdote quando ele negou a Jesus. Então estava frio. Jesus certamente estava orando com a cabeça coberta. Judas chegou com a milícia do templo, os guardas do templo, porque nem levou os guardas romanos, não. Judas levou os guardas do templo. Por quê? Jesus poderia ser confundido com outro no escuro.
Imagina, a gente quer proteger ele. Dizem, não sei se é verdade, se é lenda urbana, que Saddam Hussein tinha sósias. Sim, é verdade. Que apareciam, porque ele sempre era jurado de morte, que quase todo ditador tem sósia. Jesus também podia ter um disfarçado ali para prender o... Podia. E aí, pronto, era o pulo do gato, porque pensando com a cabeça dos inimigos de Jesus. Se a gente agora não consegue pegá-lo, ele dá fuga e não aparece mais. Eles não viam Jesus como alguém nobre que ia ficar. Eles pensavam assim, ele vai dar fuga. Então Jesus falou, não tem problema, vocês vão comigo. Eu sei quem é ele, eu conheço pelo andar porque eu estou com ele há 3 anos. Quando ele me vir, eu vou chegar e eu vou cumprimentá-lo. E para cumprimentar era normal, até hoje é normal no Oriente, eu já fui cumprimentado com um beijo por homem. Quando ele gosta, você é amigo íntimo, você beija no rosto. Lembra o filho pródigo e o pai? Beijou no rosto? Para ele me beijar, ele vai ter que destapar a cabeça. Eu tenho certeza que é ele mesmo, que não é Pedro, que não é João que está disfarçado dele. Aí aquele que eu beijar, vocês podem ir que é ele. Aí foi, Jesus ainda perguntou para ele assim, amigo, o que você veio fazer, amigo? Ele, ô mestre, é com um beijo que você trai o filho do homem? Aí veio o pessoal para pegar e tudo, foi aquele terror. Aí Jesus passou a noite toda apanhando na casa de Caifás até o dia seguinte, e eles tentando arrumar argumentação jurídica para condenar Jesus, porque os judeus não podiam condenar ninguém à morte. E na noite que ele ficou apanhando, eu lembro que quando a gente foi para essa agora, aquele rapaz judeu, ele explicou para a gente que os guardas estavam numa noite onde eles não tinham nada para fazer por causa dos turnos e tal. E aí era muito comum, quando eles não tinham nada para fazer, eles pegavam os presos e tiravam onda com os presos, ficavam batendo os presos, torturando os presos. Aí ele explicou, inclusive, como que eles batiam nos presos. Eles tinham um negócio assim, cara. Flagrum. Cara, e arrebentavam ele e tal. Então passou a noite inteira, não deixavam dormir, ficavam assim, arrancava a pele, tanta porrada e tal. E ele não dormia, eles ficavam se revezando e se divertindo, dando risada, batendo, arregaçando a pessoa e tal. E passou a noite inteira sofrendo, assim, né? E aí o Pilatos, né, que era o Pilatos era o procurador romano, e Herodes era o rei, mas nenhum dos dois morava em Jerusalém. Eles estavam lá também por causa da festa religiosa. E aí parece que Pilatos foi e não soube por que condenar. Não vejo motivo. E daqui que vem a expressão de lavar as mãos. É porque assim, como o povo judeu estava sob jurisdição romana, os únicos que podiam dar sentença de morte eram os romanos. Entendi. Os judeus não tinham esse direito legal de sentenciar ninguém à morte. No Antigo Testamento, sim, quando eles eram livres. Apedrejamento. Naquela época, não. Sabe qual que era o jeitinho judeu para matar alguém apedrejado? Já que não podia sentenciar à morte, eles empurravam a pessoa no precipício abaixo, que aí a pessoa batia na pedra e foi apedrejado, né? Não importa se é você que bate na pedra ou a pedra que bate em você. Assim que mataram, provavelmente, Estevão. Mas legalmente eles não podiam sentenciar ninguém à morte. Eles tinham que arrumar um argumento para convencer Pilatos para sancionar a lei. Aí eles foram a Pilatos e falaram assim, olha, esse homem, ele está se proclamando Deus e tudo. Isso é problema de vocês, não tem nada a ver com isso. Aí Pilatos ficou com um abacaxi na mão. Porque eles falaram assim, mas ele também falou que ele é rei. E se chegar para César a notícia que você deixou um rei judeu livre, isso vai custar a sua cabeça. Aí o Pilatos, mas eu não posso julgar esse homem. Tem alguma coisa nele que eu não posso. A esposa do Pilatos falou, não faça isso. Aí Pilatos falou, olha, Herodes está aqui? Ele é da Galileia? Herodes é o rei da Galileia? Manda Herodes resolver isso. Eu não quero saber. Aí Herodes também não fez nada, devolveu para Pilatos. Aí Pilatos, numa última tentativa de salvar Jesus, trouxe Barrabás. Aí tem uma coisa interessante, Barrabás não era ladrão. As pessoas às vezes confundem o ladrão comum, assalto a banco. Não era um cara que tinha feito uma coisa pior que isso? Pior, era lestai. Não, lestai. Mais ou menos. A palavra lestai em grego, que aparece, que eles traduzem como salteador, lestai significa em grego alguém que, por agenda política, pratica atos criminosos, inclusive de roubo, com recurso à violência, se preciso for. Então, lestai era um grupo de judeus rebeldes, revolucionários, que queriam tomar o poder na marra.
sabe? Como na Revolução Francesa, como nas histórias do Brasil, como o próprio Che Guevara. Vamos tomar o poder na marra mesmo, é armar os guerrilheiros, ir lá e tomar o poder, conquistar o poder, derrubar o governo. O Lestat era isso. Então, o povo oprimido via no Lestat um libertador. Como nas histórias, quantas vezes tem um... Mas você conhece a história, geralmente quando um revolucionário derruba o poder, tira o ditador e assume o poder e o povo conclama, ele acaba se tornando um ditador como aquele que ele derrubou. Olha o Fidel Castro. Fidel Castro levantou em Cuba para derrubar Fulgêncio Batista. E depois o Fidel Castro se tornou um ditador. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi começou na Líbia também com um movimento de revolução. O próprio Saddam Hussein. Então, o Barrabás era um desses. Aí o Pilatos pensou, tá bom, eu vou encurralar agora os líderes. Eu tenho que soltar alguém na Páscoa. Eu solto Barrabás ou Jesus? Porque ele falou, agora ele não vai, eles não vão optar por Barrabás. Louco, é. Eles não são loucos de soltar Barrabás. Que é aí que eles vão comprar a briga com Roma. Mas, para surpresa dele, eles escolheram Barrabás. E sabe por que eles escolheram Barrabás? Por que Jesus frustrou tanto? Porque Jesus não estava sendo o Messias guerrilheiro que eles queriam. Jesus não mandou pegar em arma e matar todo mundo, como eles queriam. Jesus frustrou muito. Não revidava. Não revidava. As expectativas de Jesus eram nobres demais. E aqui eles vinham de novo fazendo o que o diabo fazia na tentação do deserto. Eles ficavam o tempo todo tentando Jesus. Falaram assim, pô, mas você não é Jesus? Exatamente. Você não é Jesus? Você não é Desce da cruz, faz isso. Desce da cruz. E aí aqui, né, o que acontece então depois disso? Jesus, ele, como eles decidem soltar Barrabás, eles decidem então crucificar Jesus. E o bando de Barrabás foi crucificado com Jesus, que um ladrão de um lado ou do outro. Eram três criminosos, Barrabás e os seus dois comparsas. No grego, a maneira como eles falam em verdade, digo hoje, é uma forma divina de falar. E não que hoje ele iria para o céu. Em verdade, digo hoje tu estarás comigo no paraíso. Não que ele fosse para o paraíso naquele mesmo dia. Mas sem eu ter muito tempo para discutir. Agora, o fato é que Jesus fez uma promessa solene para alguém que estava ali, que era do bando de Barrabás. Mas porque ele parece arrependido? Com certeza. Porque ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É aquela questão, a gente não pode nunca... Mas não é fácil se arrepender quando você foi pego no flagra? Porque ele tá lá, se ferrou, fez cara, não tem mais o que fazer. Ué. Mas não é tão fácil, porque o outro não arrependeu. Né? O outro não arrependeu. Você fala, o outro não arrependeu. No final das contas, ninguém vai poder dizer que perdeu a salvação por causa disso ou daquilo. A única razão é a decisão mesmo. Porque você tinha dois homens em igual condição, um aceitou a salvação, o outro não. Sim. Quer dizer, a oportunidade foi dada para ambos. Que ambos estavam do lado dele ali, do Salvador. E tem que ser uma coisa verdadeira, né? Tem que ser, não pode ser da boca para fora. Agora,